Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de cada um aqui. Estender o pedido de desculpas pelo atraso, mas foi exatamente bem explicado pelo presidente, né? A gente trocando ideias e sofrendo do Wagner tudo aquilo que a gente precisava para esse primeiro contato. Dizer ao senhor presidente que eu estou muito feliz e muito honrado por receber essa oportunidade de estar trabalhando novamente no Goiás com uma nova função. Preciso externar para vocês o tamanho da minha vida, o tamanho da minha função, o tamanho do carinho do amor que eu tenho pelo clube e vou procurar fazer da mesma maneira que eu fiz como atleta, né? Representando muito a frente do Goiás em tudo aquilo que as responsabilidades me couberem. Tenho certeza de que nós temos uma tarefa árdua e longa, porém não tenho dúvida nenhuma que será coroada de êxito, né? Eu conto com a ajuda e a participação de várias pessoas aqui dentro, que são pessoas em quem eu tenho muita confiança e, acima de tudo, sei que são pessoas que podem nos ajudar nessa caminhada. Quero dizer para vocês que tirei alguns dias das férias para que pudesse, junto com o presidente e junto com o Suarez, a gente trocando informações diárias para que nós chegássemos no nosso comandante, né? E fizemos a oração pelo Wagner por todos esses quesitos, por todos esses adjetivos, por todas essas qualidades, por tudo isso que o presidente colocou muito bem para todos vocês. Então, já agradecendo a todos pela presença e pela espera, o Wagner vai dar uma palavra para vocês. Se sinta em casa, Wagner, eu posso dizer isso, que eu me sinto em casa aqui, realmente é minha casa. E eu quero que você tenha, sem dúvida nenhuma, muito sucesso, porque o nosso sucesso vai levar o Goiás no patamar que o nosso torcedor está esperando, que o nosso torcedor tem sonhado. E eu tenho certeza que a unificação dos trabalhos aqui dentro do Goiás, esse novo modelo de gestão que nós vamos fazer, com o Goiás totalmente unido, com o Goiás totalmente participativo e, acima de tudo, sempre preservando os conceitos de que todas as opiniões, todas as pessoas são importantes aqui dentro, né? Então, baseado nisso, nós estamos apresentando a casa para você, Wagner. Seja bem-vindo, tá? E nós desejamos para você todo sucesso. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelas palavras. Eu me sinto honrado. O microfone é final. Boa tarde a todos. Faço as palavras presentes as minhas. Desculpe pelo horário, atraso. Me sinto honrado com essa oportunidade de poder fazer parte dessa grande família. Sei o tamanho exato da minha responsabilidade e não vai faltar vontade, profissionalismo e dedicação para que a gente realize um grande trabalho. Eu sei o quanto a nossa torcida espera desse time. E essa reformulação, essa nova etapa na minha carreira, ela tem que ser aproveitada da melhor maneira possível. Eu vejo essa oportunidade como um divisor de águas e ter a possibilidade de começar na pré-temporada junto, de poder ajudar na montagem do elenco, de trocar informações. Eu acho fundamental, muito importante, principalmente com a história que tem em Goiás, com a infraestrutura que tem, as condições de trabalho. Então, eu estou muito motivado e muito confiante de que a gente pode fazer um grande trabalho e com certeza dá muita alegria para a nossa torcida. Eu pedi os três só para ajudar, para fazer uma foto aí, e aí a gente já começa a... Marcos.
Começar pelo início. Até quando você esperou o Atlético para renovar ou não? E o que pesa para você saber que aqui no seu primeiro dia você já teve renovado com o presidente, algo que em 3 meses no Atlético só aconteceu uma vez? Boa tarde. Bom, eu esperei o Atlético até o dia que eu havia combinado, que era segunda-feira. Estava marcada a eleição para essa data. E eu já tinha outras propostas, outros contatos, e eu já vinha prorrogando por conta de ter dado a palavra ao Atlético na segunda-feira. Depois do contato que eu tive com o Atlético, parece que cancelaram a eleição, e a partir desse momento eu já tinha cumprido com a minha palavra, eu já tinha agradecido a oportunidade de trabalhar lá, já tinha encerrado o ciclo, e em cima disso, eu e meu procurador nos vimos desimpedidos para negociar com o Goiás, e assim foi feito. Eu acredito que na manhã da terça-feira fomos entrando num acordo e fechando um contrato para ser anunciado na parte da tarde. Então, foi uma conversa franca, direta, transparente. Em nenhum momento houve desrespeito por qualquer uma das partes, tanto do Goiás como da minha parte. Então, eu acho mais importante a maneira como você sai do clube do que a maneira como você entra. Deixando as portas abertas, deixando amigos, deixando um legado de honestidade, de trabalho, de conduta correta, de caráter. Então, eu só tenho que agradecer tudo que eu passei lá e dizer que, a partir de agora, eu vou dar o meu melhor pelo Goiás, fazer tudo para que a nossa torcida sinta orgulho do time e fazer o meu melhor como eu venho fazendo na minha carreira desde atleta e mesmo como treinador, como membro de comissão técnica. Eu acho fundamental que você dê exemplos. E você comandar pelo exemplo é muito melhor do que você comandar pela autoridade. A partir do momento que eu precisar usar a autoridade, é claro que às vezes é necessário, mas eu prefiro comandar pelo exemplo, conquistar aliados. Que fica mais fácil, fica mais prazeroso, principalmente o jogador comprando a ideia, ele rende mais porque ele joga com menos pressão. Então, é a minha maneira de trabalhar e eu acredito que vai de encontro ao que o clube projeta, ao que o presidente pensa, ao que o árbitro pensa. Eu sempre estou fazendo um grande trabalho. Foi o primeiro contato com o presidente, mas já tinha ouvido falar muito bem, não só da parte pessoal, mas da parte profissional também, com mensagens claras, com transparência, mas sempre se posicionando, em nenhum momento fugindo de qualquer tipo de pergunta. Eu também sou assim, também gosto dessa linha de pensamento, com transparência, com bastante profissionalismo, e é um apaixonado pelo clube. Isso é fundamental para a gente ser bem sucedido. Então eu espero fazer jus a essa confiança, não só do presidente do Eduardo também, para a gente desenvolver um grande trabalho. Boa tarde, Wagner. Boa tarde. E hoje mesmo já começa esse processo, nessa conversa no almoço, nessas reuniões que terá pela frente, aí sobre a formação do time para 2015, sobre a competitividade que esse time deve ter nessa próxima temporada? Não, começou na terça-feira. A gente está trabalhando desde a terça-feira, trocando informações, telefonemas, vai com uma proximidade maior, mas a gente tocar bastante, principalmente aproveitar os 16 anos de casa do Arlen, que conhece profundamente todos os setores. Já estou estudando já os últimos 3 jogos do Sub-20, a gente quer ver todos os jogos do Campeonato Goiano passado, tirar o maior número possível de informações da base. Depois da apresentação, provavelmente a gente vai assistir o treino da base para já entrar em contato, já ver as possibilidades que nós temos. E eu não tenho dúvida que a nossa torcida vai sentir orgulho da competitividade do nosso time, jogando para frente, buscando gol e a todo momento respeitar todos os adversários. Dessa maneira, eu acredito que nós vamos estar no caminho certo para formar um grande evento e brigar por títulos, que essa é a nossa ideia. Ô Wagner, e dentro disso, você que fez um bom trabalho no Atlético
e a maioria dos jogadores do Atlético fica sem contrato. O presidente já admitiu que o Júnior Viçosa, por exemplo, é um bom nome, e assim, você pretende contar com mais jogadores que com você fizeram um bom trabalho na Série B? É difícil responder, uma pergunta muito inteligente, difícil, mas eu falo sempre que para você defender a instituição, você tem que trabalhar muito. E é isso que eu pretendo, fazer o meu melhor, trabalhar bastante. O Wagner sozinho não decide nada, o Wagner tem a opinião dele, mas respeita a instituição, respeita os valores, a ética, principalmente os pré-requisitos que o clube exige para a contratação. Eu acredito que tem um protocolo, a gente tem que seguir esse protocolo, independente do passado profissional do atleta, é mais importante o que ele quer para o futuro, principalmente no presente. Então, nós vamos trocar bastante informações. Eu sempre digo que o jogador ele precisa querer mais que o clube para ele poder ser contratado. Então, existe a readequação financeira, existe uma nova tendência no mercado de você só se comprometer com o que você pode honrar. Então, é uma política de pés no chão, uma política com bastante critério na contratação, não só analisando dentro de campo o que o jogador pode fazer, se está no perfil que a diretoria quer, que o treinador pensa, que o nosso diretor pensa, mas principalmente a adequação financeira, para que a gente tenha equilíbrio e possa fazer um time competitivo sem necessariamente onerar o clube, porque assim as contas equilibradas fica mais fácil de motivar, fica mais fácil trabalhar no dia a dia e principalmente buscar vitórias, que é o que a gente mais quer. Wagner, boa tarde. Você destacou aí que deixou o Atlético sem nenhum problema, com todo o respeito de todas as partes. Só que é um fato que você sai e troca de um clube dentro da mesma cidade. E você tem um exemplo muito próximo disso, de alguém que já fez essa carreira, que foi o Arley, que trocou o Vila pelo Goiás em 99. Você já teve alguma experiência nesse sentido? E como que você acha que pode ser tratada essa situação com torcedores, também com a mídia e com todo mundo? Eu já tive experiência, eu em 2013 fui treinador comercial de Ribeirão Preto, e inclusive foi o ano do acesso. Nós ajudamos a montar um evento, ajudamos a escolher as peças. Em 2013 o time subiu para a Série A do Campeonato Paulista, mas eu, na 7ª rodada, fui transferido para o São Bernardo, e no ano seguinte, 2014, esse ano, eu fui contratado pelo Botafogo. A rivalidade é enorme, igual aqui, guardadas as devidas proporções, respeitando a história de cada clube, mas com muito fanatismo, com uma idolatria insana até. E eu sempre fui tratado com muito respeito em todos os clubes que passei, justamente por valorizar o que eu falei agora há pouco. Não importa a maneira como você chega, é mais importante a maneira como você sai, de forma respeitosa, de forma honesta, e eu espero que seja da mesma forma que fiz o meu melhor enquanto trabalhando em outro clube, e agora no Goiás vai ser a mesma coisa, com transparência, com profissionalismo e com muita dedicação. Tenho certeza que nós vamos conquistar o respeito de todos os esmeraldinos, principalmente vendo o dia a dia de trabalho, vendo como a gente procura liderar o time, não pela imposição, mas sim pela convicção, fazer todo mundo acreditar que o esforço individual gera benefício coletivo. O sucesso coletivo, com certeza, traz retorno individual para todos. Wagner, boa tarde. Queria saber qual que é o tamanho do salto que você dá na sua carreira, começando uma temporada no clube de Série A. Eu não sei dimensionar o tamanho do salto, mas eu acho que é um divisor de águas na minha carreira. Eu tenho 5 anos, são só 5 anos como treinador, são 10 anos como membro de comissão técnica, mas eu acho que é uma responsabilidade grande, que eu me sinto preparado para assumir. Sei das minhas responsabilidades, mas conto com a ajuda de pessoas competentes ao meu lado. E eu acho que nós temos tudo para fazer um grande trabalho. Eu não sei dimensionar, sinceramente, e a gente tem que desmistificar um pouco, né? Sempre o treinador sempre tem a resposta para tudo, sabe tudo, né? Eu não.
Vai ter momentos que eu vou falar para vocês, não sei, vou aprender, vou estudar, ter humildade para saber reconhecer que você precisa melhorar, precisa buscar conhecimento para tentar aplicar isso no dia a dia. Eu sei da grandeza do Goiás, fiquei impressionado com a infraestrutura, com a organização. Espero fazer jus a essa confiança e fazer o meu melhor. Eu sempre peço para os nossos jogadores, não importa só vencer de qualquer forma. Eu quero vencer muito, eu não gosto de perder nem o campeonato de Paralímpico. Quero vencer tudo que for possível, mas com ética, com fair play, com respeito à instituição, e que os nossos jogadores deixem tudo dentro de campo. Eu posso até perder, mas nós vamos vender caro essa derrota. E o jogador tem que entender isso. E a gente espera, no mínimo, que ele dê o melhor. O jogador fazendo o seu melhor, a gente vai poder dormir em paz e sabendo que a nossa torcida, mesmo perdendo, sai aplaudindo. É isso que eu quero, é isso que eu vou exigir dos meus comandados. Ô Wagner, você quase colocou o Atlético na Série A e lá com muitas dificuldades financeiras, há quem diga que não subiu por causa disso na última rodada. Aqui será mais fácil você buscar títulos no time financeiramente equilibrado? Eu acho que você estar equilibrado financeiramente é uma coisa muito importante, porque todos os profissionais de qualquer segmento têm direito a receber. Mas eu acho que as dificuldades são grandes em qualquer situação, principalmente para ser campeão. É uma série de coincidências que tem que ter para a gente conquistar títulos que não dá nem para enumerar. Mas o fato de você poder fazer um planejamento, o fato de você poder ter tranquilidade para a preparação, não é só chegar, entrar em campo e jogar, você precisa de uma semana de preparação. Se você chegar no dia do jogo e falar, olha, eu vou esquecer todos os meus problemas e vou focar no jogo, está errado, não dá tempo. É a semana de trabalho, é o comprometimento no dia a dia que faz a diferença. E você estando equilibrado, com certeza faz diferença. Eu jamais vou comentar os problemas internos de onde eu estiver. Vai ser resolvido internamente. Mas ajuda muito você estar, principalmente, dentro dos problemas que a gente consegue administrar de forma favorável, você está ajustado, é muito mais fácil para você convencer o atleta de que o coletivo é mais importante do que o individual. Então, eu sempre vou trabalhar exaustivamente para buscar isso, com a ajuda de muitas pessoas, do mais simples servidor até o nosso presidente, todo mundo remando na mesma direção, com certeza fica mais fácil. Wagner, até em relação à sua entrevista coletiva, quando você chegou ao Atlético, você ressaltava que teria que tirar leite de pedra, talvez recuperar alguns jogadores, já que o time não tinha uma categoria de base, de onde buscar esses jogadores. E aí, aos poucos, você ia tentando recuperar alguns jogadores que estavam praticamente perdidos no elenco. Agora chega o Goiás, um time que tem a tradição de revelar jogadores, tanto é que tem o Eric, que foi a revelação do campeonato, tem o próprio Thiago Mendes, que recentemente foi negociado com o São Paulo, o Amaral saiu para o Palmeiras, jogadores que foram feitos aqui no Goiás. Como é que você pretende trabalhar essa situação também de categoria de base nessas competições que o Goiás tem disputado no próximo ano? Eu acho que dar sequência à filosofia de trabalho do Goiás é muito importante, porque sempre foi um clube formador. E eu tenho, no meu perfil, a facilidade de trabalhar com os garotos da base, dar a oportunidade. Eu mesmo sou um resultado disso. Eu tive a oportunidade de jogar no profissional de São Paulo com 16 anos. 16 para 17 eu já estava sendo usado no profissional. Mas nós precisamos ter muita cautela para não queimar etapas. Então, seguindo o planejamento do clube, então uma conversa que, uma das primeiras conversas que eu tive com o Marco, realmente é você ter uma integração do profissional com a base, trazer os meninos para treinar com a gente, se eu puder, claro, dentro das possibilidades, ir ver o pessoal, ver o treinamento deles, fazer as adequações, ouvir os envolvidos no processo de formação. Eu acredito muito na expertise das 10 mil horas ou 10 anos, enfim, saber realmente se o menino está preparado para poder absorver e administrar da melhor forma possível a pressão de jogar no clube grande, a pressão de ter que dar resultado.
tentar tirar o melhor de cada um. Talento, eu sei que tem, porque para estar no Goiás, com certeza os jogadores têm talento, mas só talento sem esforço não dá resultado. Nós precisamos juntar talento com critérios, com bom senso, com equilíbrio, para poder lançar os meninos na hora certa e principalmente colher bons resultados. Eu acho que essa receita, essa forma de trabalhar é o caminho certo, é o caminho que o Goiás está buscando trilhar, principalmente usando a meritocracia. A partir do momento que mostrou mérito, mostrou dedicação no dia a dia, não só dentro do Goiás, mas fora também na vida privada, nos exemplos que dá no dia a dia, eu acho importante para a gente poder ter uma linha reta no sentido de representar bem o clube. Isso eu acho que vai no. Ô Wagner, boa tarde. Boa tarde. Na terça passada, na frente de você, eu te perguntei sobre a questão dos objetivos da direção do time, metas para a próxima temporada, e você disse que naquele momento, não ainda eles conversam com a direção do Goiás, já houve a mesma, o que o presidente pediu, o Sérgio Rassi, o Arco com relação a metas, objetivos no futebol para o ano que vem. Campeonato Goiano, em especial a Série A e também a Copa do Brasil. A gente sabe que nós não vamos dar motivação maior para os adversários para a nossa fala. Humildemente, respeitando todos os outros times, o Goiás não pode pensar em outra coisa a não ser conquista de títulos, a não ser vitórias. Mas nós sabemos que tem outro lado, e o outro lado também quer vitórias, também quer títulos. Mas dedicação, profissionalismo, lealdade, isso a gente sempre honrou e sempre vai honrar. Então eu quero muito vencer, eu quero muito ser campeão estadual. Eu tenho certeza que a diretoria também, o Arlen também, carreira vitoriosa como atleta e quer também como gestor, como diretor de futebol. Então eu vejo, não houve nenhum tipo de pressão nesse sentido, mas o tamanho do clube já impõe isso. Nós precisamos fazer de tudo com humildade, com respeito, mas buscar títulos, buscar vitórias. E é nisso que eu vou me empenhar, fazer o meu melhor, eu, toda a comissão, todos os funcionários, diretoria, tenho certeza que a nossa torcida também vai nos apoiar na busca disso. Não é fácil, vai ser muito difícil, todos os jogos vão ser jogos dificílimos, mas eu tenho muita confiança no trabalho que a gente vai conquistar, que a gente vai fazer grandes jogos e conquistar a confiança do nosso torcedor, principalmente da maneira de conduzir o dia a dia do trabalho. Não vai ser fácil, mas eu tenho muita confiança que nós vamos conquistar muitas vitórias e, consequentemente, brigar pelo time. Wagner, você falou sobre torcida. Esse ano ficou uma mancha na campanha do Goiás, que foi ter a pior média de público do Campeonato Brasileiro. Mas que não era rotineiro aqui no Goiás. Um dos pontos, vocês até hoje estão com a camisa do Nação aí, é trazer o torcedor de volta para a arquibancada. Você acha que essa volta do torcedor passa, por exemplo, por um retorno de um ídolo, igual estão comentando, que o Walter pode voltar? Ou, pelo que você sentiu hoje na conversa com o Aire, com o presidente, como tem aqui, com algumas contratações, dá para fazer o torcedor voltar a arquibancada? Eu acho que o torcedor ele quer ver um bom espetáculo. Ele quer ver um time ofensivo, ele quer ver o time buscando o gol incessantemente, fazendo com que o adversário tenha dificuldade em jogar. É uma característica de jogo que eu gosto, de jogar ofensivamente, de buscar o ataque, de finalizar muito a bola. E eu sempre digo o seguinte: eu quero treinar o jogo, eu não quero treinar apenas o time. Eu não posso criar nenhum tipo de dependência em cima de um atleta apenas. Porque hoje o jogo é muito tático, é muito coletivo. Eu não posso colocar todas as esperanças de uma torcida inteira nas costas de apenas um atleta, por mais qualidade que esse atleta tenha. Eu sempre vou defender o jogo coletivo, o empenho coletivo, porque nós não podemos ficar dependentes de apenas uma peça, porque afinal de contas são 11 jogadores. E às vezes nós precisamos de 3 substituições para buscar a vitória. É claro que existe toda uma identificação, existe
em torno de alguns nomes, algumas situações que a gente sabe que favorece isso, pela qualidade, pela história do clube. Mas eu sempre vou defender o esforço coletivo, o jogo coletivo, embora a gente precise de algumas imposições, mas eu tenho confiança nos jogadores que a diretoria escolheu para estar aqui. Se está no Goiás é porque tem qualidade. E nós vamos buscar fortalecer ainda mais essa qualidade, priorizando sempre o jogo coletivo, porque o jogo coletivo ele é muito mais importante. Até brinco com os nossos jogadores, dizendo o seguinte: eu preciso da totalidade, a unidade nós temos, cada jogador é único, é importante, mas ele se torna mais importante ainda quando ele pensa primeiro no Goiás, depois nele. Então o jogo coletivo é mais importante que qualquer outra coisa. Dizem que o brasileiro não sabe valorizar terceiro, segundo lugar. E a maior reivindicação do torcedor do Goiás é um título de maior expressão, um título brasileiro e tal. Como você acha que isso poderia ser possível? Que o Goiás entrasse nesse patamar de campeões nacionais? E em quanto tempo você acha que isso poderia ser possível? É uma pergunta difícil, é uma pergunta que eu não tenho a resposta hoje, mas eu tenho muita vontade, muita determinação em fazer história aqui no Goiás. É claro que sozinho ninguém consegue nada. E eu sempre digo que nós teremos um elenco competitivo, independente desse elenco ser conhecido pelo grande público. Muitas vezes o jogador com fome, o jogador até brinco, de barriga vazia, ele rende muito mais do que em outras situações. Por quê? É muito mais difícil você manter do que você conquistar. Então, o jogador que está buscando espaço, o jogador que não teve chance num grande clube, quando tem essa oportunidade, ele dá a vida por esse título. E é com essa linha de raciocínio que nós queremos formar um Goiás competitivo, um Goiás que não desiste jamais, que acredita em todas as bolas, em todos os lances, fazendo o possível para honrar a camisa. Eu acho que você prometer títulos, ainda mais de âmbito nacional, é uma coisa dificílima e é complicado porque todos os outros clubes querem a mesma coisa. E precisa da liga, para dar liga, cada um tem que fazer o seu melhor. Do mais simples ao mais importante, independente do cargo, cada um dando o seu melhor, buscando se motivar. Até uma coisa, motivação, uma coisa que para mim é muito importante. E a motivação, o motivo da ação, ela está dentro da cabeça e do coração de cada um. Não é uma coisa externa. Eu não posso depender do hino nacional para correr mais ou menos numa partida. Eu não posso fazer com que o grito da torcida seja determinante para que o meu jogador corra. Com 10 torcedores, ou com 10 mil, ou com 20 mil, eu quero que corra da mesma maneira. Os pontos valem da mesma forma. É muito importante a presença do nosso torcedor, porque é muito gostoso você jogar com o estádio lotado, a torcida apoiando, mesmo que seja para vaiar, porque vai dar força para que a gente busque essa motivação interior. O motivo da ação, ela é individual, mas o resultado disso é coletivo. E para a gente ter resultado, nós precisamos da força do nosso torcedor. Wagner, você já falou nessa entrevista que os problemas você vai tratar internamente. Eu queria saber o que o Goiás tem de melhor no clube, toda a estrutura, e do elenco de remanescentes. Qual é o ponto mais importante? Bom, eu ainda vou conhecer, eu acho que o Wagner conhece muito mais que eu. Eu sempre tive muito respeito e sabia das dificuldades que é vir no Serra Dourada jogar contra o Goiás. Independente de ser no Serra Dourada, de ser na Serrinha, eu acho que o nome do Goiás, a história do Goiás já fala tudo. As dificuldades para você vir aqui enfrentar são enormes. Não só pela grandeza do clube, mas também a infraestrutura que agora eu estou conhecendo mais de perto. E os problemas eu jamais vou expor, eu jamais vou colocar externamente, porque eu acho que todo problema todo mundo vai ter. Em qualquer segmento, em qualquer empresa, sempre vai existir problema.
Mas é por isso que a gente faz parte, estamos fazendo parte disso agora, para tentar solucionar da melhor maneira possível, sempre com respeito, sempre com critério, com bom senso. Então, nós vamos procurar melhorar as qualidades que tem e minimizar os defeitos, minimizar os problemas, porque o mais interessante é você fazer com que os profissionais que estão por perto de você crescerem. E uma coisa que eu brinco até, eu quero estar sempre próximo de pessoas mais competentes que eu vou melhorar também. Ô, Wagner, só para fechar aqui, agradecendo, tem uma pergunta para cada repórter. Que qualidades tem o seu preparador físico, já que os últimos técnicos que passaram aqui não trouxeram profissionais dessa área, porque o Goiás tinha um dos melhores do país, que é o Robson Gomes. E como foi esse acerto, já que ele era permanente, aí você vem com esse profissional? Bom, eu confio muito no meu preparador físico, David Lima. Não que não confiasse no Robson, muito pelo contrário, eu ouvi falar muito bem dele, um excelente profissional, uma grande pessoa. As informações são muito boas. A confiança é uma coisa que a gente conquista e demora tempo, não é uma coisa que a gente pede. E o meu preparador físico, eu não preciso falar o que eu quero, porque ele já sabe. E nós não temos tempo para aposta, não precisamos dar resultado, não precisamos vencer. E em nenhum momento eu exigi a demissão, em nenhum momento eu pedi que não participasse, porque é um grande profissional, tem meu respeito. Eu simplesmente gostaria de trazer o meu, porque conheço, sabe, como eu gosto de treinar, a intensidade que eu quero no jogo, não desmerecendo ninguém, muito pelo contrário, mas é uma relação de confiança. Só de olhar ele já sabe o tipo de aquecimento que eu quero, qual a intensidade, qual o volume, o que é força, o que é resistência, dentro do modelo de jogo que eu entendo, que eu acredito. Muito pelo contrário, eu acho que o Robson fez um grande trabalho. Toda vez que os times vinham jogar aqui e falavam, nossa, mas o time do Goiás corre muito, eu simplesmente pedi que eu pudesse usar o meu preparador físico. Respeito muito o Robson, tanto como ser humano, como profissional, mas por já conhecer, de longa data, já ter esse entendimento, já ter esse entrosamento, foi que nós pedimos para trazer a nossa comissão. Não que quem estava aqui ou está não tenha competência, muito pelo contrário. Eu acho que foi uma acerto que a diretoria achou por melhor fazer, a gente respeita isso, mas eu confio muito no meu preparador, do jeito que eu gosto de jogar, com a intensidade, com principalmente a dinâmica que eu gosto de fazer, eu acho que é adequado, porque sempre você transfere a responsabilidade pela preparação física. E no meu caso não, a responsabilidade é minha porque eu dou o treino, a intensidade que eu quero, o volume que eu quero, respeitando o dia do jogo, respeitando o cansaço dos jogadores. A gente faz um mapeamento muito detalhado de quantos quilômetros foi percorrido na semana, o secar, a gente, fisiologista, a gente consulta, a gente tem todo um cuidado realmente para que o time renda o melhor possível no de campo. Então, respeitando isso e gostando do trabalho do PV, foi que nós pedimos para que a comissão viesse. Vamos lá.